Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do ScalaCast. Eu sou o Davi Gomes, host do podcast, e dessa vez nós temos uma edição muito especial, pois estamos gravando aqui diretamente da FebrabanTech 2024, né? E para esse episódio aqui diferente, especial, eu tenho aqui dois convidados que eu gostaria de apresentar. Dani Franklin, que é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e tem MBA em Gestão pela FGV. Ela fundou a Vanguard, primeira empresa a desembarcar no Porto Digital do Recife em 2001, e na Scala é diretora comercial, área onde atua há mais de 20 anos, atendendo clientes de todas as indústrias e com os mais variados tipos de problemas de negócio do mercado. Dani, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui. Bom, além da Dani, nós temos aqui também o Marcelo Viveiros, conhecido aqui pelo time como Viveiros. O Viveiros, ele é formado em Ciências da Computação, tem MBA em Gestão e acumula mais de 27 anos de experiência no dinâmico campo da tecnologia da informação. Sua trajetória proporcionou a ele uma visão dos desafios e necessidades empresariais lidando com as complexidades do mundo de Advanced Analytics. Na Scala, o Viveiros atua na área de Customer Success Team. Viveiros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Pessoal, hoje a gente está aqui na FebrabanTech e o tema da feira para esse ano é a jornada responsável na nova economia da IA. E para que esse nosso episódio do ScalaCast fique aderente a esse tema, eu queria propor um desafio aqui para vocês, que é a gente levar o tema AI from Zero to Hero. Então, o desafio é, de maneira bem simples, muito direta e muito objetiva, que a gente possa, em no máximo 5 passos aqui, fornecer ao nosso público quais são as etapas da jornada analítica do emprego da IA voltada para os desafios de negócio. Qual é o desafio? Aceito. Boa, vamos lá. Maravilha. Então, para a gente começar essa jornada, eu queria, começando pelas damas, eu queria começar por você, Dani. Do ponto de vista executivo, e pensando nesta primeira etapa da jornada analítica, por onde você acha que a gente começa, por onde que as empresas têm que ser o primeiro degrau para começarem nesse processo de trazerem a IA empregada ao negócio? Excelente pergunta, Davi. Aliás, como você mesmo falou, né, a gente está aqui na FebrabanTech 2024 e hoje pela manhã teve um painel dos principais CIOs dos grandes bancos e eles estavam falando sobre IA e muito foi falado sobre responsabilidade, qualidade dos dados e tudo. Mas eu acho que muito antes de você se preocupar com isso, você tem que saber para que você vai querer a sua IA. Eu vejo muito cliente dizendo assim, eu quero usar IA, eu quero usar meus dados, mas, para quê? Né? O que você quer fazer com isso? E a pessoa fica, porque tá na moda, isso não é a resposta. Então, eu acho que o primeiro passo é você dizer, para que você quer fazer aquilo? Que problema de negócio você quer resolver? É um problema de negócio? E esse problema de negócio, a solução para aquele problema de negócio, ele tem que ou aumentar a receita de algum jeito, ou melhorar a eficiência operacional, ou reduzir custos. Ele tem que responder uma dessas 3 perguntas. Você pode usar dados para isso, mas você tem que começar dizendo qual é o meu problema que eu quero resolver. E ter um alinhamento muito próximo das áreas de negócio que tem problema com a tecnologia. Não adianta você implementar uma jornada de dados no IA só com tecnologia, porque não vai estar alinhado com o problema de negócio que ele tem que resolver. Claro. Bom, então, se eu entendi bem, o primeiro passo nessa jornada cabe muito mais ao executivo de trazer o problema de negócio, o problema do negócio que ele naturalmente conhece muito bem, para que a gente consiga resolver. Você vem. Legal. Bom, Viveiros, colocando você aqui no circuito agora e partindo desta primeira etapa que a Dani soube descrever aqui muito bem, para onde a gente segue a partir daí, tendo muito claro a definição do problema de negócio? Para atender o problema de negócio, fundamentalmente, nós precisamos de dados. E precisamos entender a relevância do dado no nosso negócio. Muitas empresas analisam ou analisaram, muito dos dados na sua eficiência do passado, muito olhando o meu histórico, o meu passado, enfatizando bem a parte de negócio, para atender o problema como a Dani comentou. Mas hoje, com a capacidade tecnológica que nós temos, as clouds,
ou arquiteturas de dados recentes que nós temos e a capacidade, né, de processamento, nós podemos olhar isso por uma outra ótica. Aqui eu gosto de chamar a atenção, se a gente olhar para 1950, quando começa a IA, nós não tínhamos essa capacidade. Tínhamos grandes estudos, o machine learning estava começando ali, mas nós não tínhamos a capacidade de processar. Hoje, como eu mencionei, nós temos essa grande capacidade, essa grande arquitetura, esse processamento muito rápido, a capilaridade muito grande e muitos serviços. O que nos permite, né, sair daquele histórico passado e pensar no futuro. Mas para a gente chegar nesse futuro, a gente precisa permear uma jornada. E essa jornada diz respeito ao assunto dados, né? Esses dados eles precisam ser muito bem capturados, muito bem armazenados, eles precisam ser muito bem governados, né? E um dos principais, né, assuntos e que a gente fala de inteligência, nós precisamos ter volume e qualidade. Então é para isso que nós precisamos dos dados. Mas os dados a gente tem, de novo, a tipologia deles. Em 1988, quando Thomas Anderson, não é Anderson, é outro nome, perdão, escreveu sobre a tipologia, ele não esperava isso. Nós tínhamos dado, informação e conhecimento. Hoje nós temos dado, né, hipóteses, modelos, insights e resultados. E como é que eu trabalho tudo isso, né? Hipóteses, o próprio nome já diz, é uma suposição daquele meu dado, é uma suposição em cima daquela característica. Pode ser uma idade, pode ser um desvio padrão e assim por diante. Então, fundamentalmente, né, numa segunda passo, nós temos dados e hipóteses para atender ou começar a entender, né, o problema de negócio, como a Dani comentou, e acho que ela foi bem legal, é a parte de governança, né? A gente tem que ter muito isso bem governado, eu sempre costumo dizer, quando tenho a oportunidade, obviamente, e aqui também, de colocar isso. Uma boa governança, uma boa qualidade. Ótimo, perfeito. Então, já temos 2 passos aqui na nossa jornada rumo ao emprego de IA para soluções de problemas de negócio. A definição do próprio problema de negócio, como o primeiro item aqui da nossa jornada. E o segundo ponto da nossa jornada, o segundo degrau aqui da nossa subidinha, a gente está falando especificamente dos dados. Governança, curadoria dos dados, qualidade de dados e as hipóteses que eventualmente podem explicar o problema de negócio. Para onde a gente vai daí, Viveiros? Como é que a gente continua? Isso. É agora onde a mágica acontece, né? Eu falei de modelos, né? Nós precisamos usar modelos, precisamos usar inteligência, né? Em cima daqueles dados que nós capturamos. Os dados, eles nos falam, né? Como eu mencionei anteriormente, a tipologia e o conhecimento dele. Então, agora eu preciso ouvir os dados. E eu uso isso através do emprego de Machine Learning, aprendizado de máquina, onde eu vou classificar, vou criar previsões e vou extrapolar o conhecimento daquele dado, né, em grandes volumes, e o que eu diria, treinar isso daí, para ele me dar alguns insights disso. Então, isso é muito importante, porque com base nesses insights, eu posso aplicar outros modelos também que nós temos dentro do mundo de inteligência artificial. Boa. Então, nesse aspecto, posso te imaginar, me corrija por favor se eu estiver equivocado, que nesta terceira etapa aqui da nossa jornada, a gente está falando do emprego de algoritmos de machine learning, coisas que a gente tem já há bastante tempo, você citou aí década de 50 e tal, mas com um poder computacional moderno, que nos permite analisar um volume de dados que a gente não teria condições, humanamente falando, né? E nem no passado, naturalmente. Então é aqui que, de fato, a coisa acontece. Isso é aqui que, de fato, a mágica acontece. Tem um volume de dados feito do que você mesmo comentou. Aplicações do Machine Learning e uso de estatística. É aqui que nós começamos. Ótimo, beleza. Então, trazendo de volta para você, Dani, que a gente já definiu muito bem o problema de negócios, criamos os dados e já aplicamos modelos de machine learning para gerar algum tipo de resultado relevante. A partir de agora, o que a gente tem? Já conseguimos entregar algum valor a partir dessa etapa? Com certeza. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que depois que a IA, né,
teve o boom da IA nos últimos 10 anos. Muita gente acha que a IA resolve tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, e não é verdade. Às vezes, custa caro implementar o IA para fazer uma coisa que uma outra coisa resolve de uma forma mais barata. E aí eu vou dar o exemplo aqui. Uma vez que você tenha os dados governados, né, que estão lá organizados, e você entende que esse dado tem a qualidade, que isso é muito importante, e vou te falar já por quê, você pode já entender o que está acontecendo agora. Então, isso é o que a gente chama de análise descritiva. Eu consigo dizer o que aconteceu no mês passado, no ano passado remoto qualquer, e eu posso dizer o que está acontecendo nesse momento. Um exemplo é quanto eu vendi mês passado, quanto do meu consumido de leite e eu tenho que repor. Isso tudo coisa que você já o dado está lá e você vai contar para as pessoas o que aconteceu. Isso é uma coisa que você faz imediatamente. O dado está pronto, você já pode fazer isso. E a outra coisa que é muito legal, que talvez seja até mais legal, e que anda uma casadinha, né, uma dupla dinâmica, é a parte preditiva. Você prevê o futuro baseado no que aconteceu no passado. Então, se você tem um comportamento, ou de um consumidor, ou de um mercado, ou de qualquer coisa, se você entende isso que aconteceu no passado, você pode dizer qual é a tendência para o futuro. Então, aquilo vinha se comportando nos últimos tempos de uma forma, então eu posso dizer com uma probabilidade alta que vai continuar acontecendo dessa forma no futuro. Então, assim, eu posso prever coisas como se a pessoa tem risco de crédito, posso prever o que ela vai comprar, então, várias coisas desse tipo. E aí, o que eu estou falando sobre a importância da governança que ele falou, principalmente nessa parte descritiva e prescritiva, é que se você não tiver um dado e você confie e que tenha qualidade, você vai prever tudo que não acontece. Ou você vai descrever uma coisa que não é verdade. E isso é muito pior do que não ter os dados. É você ter o dado de forma errada. Para você tomar decisão de forma errada. Então você tem que ter muito cuidado nessa etapa anterior que o Viveiros falou. Legal. Fazendo uma síntese do que você falou, primeiro sobre os dados que você acabou de falar, posso então assumir que dados bons não garantem um resultado bom, mas dados ruins seguramente garantem um resultado ruim. Com certeza. Boa. E outra coisa importante sobre o que você falou. A gente já tem entrega de valor aqui. A gente ainda não chegou no final da jornada, mas já tem entrega de valor. Ou seja, com poucas iterações a gente já consegue entregar alguma coisa que vai ser útil para suportar as decisões de negócio. Uma vez que você tem a base, que são os dados qualificados e confiáveis e etc., você já pode sair entendendo e tomando ações e tomando decisões em cima do dado que você tem ali, logo de cara. Legal. Temos 4 etapas concluídas. Sim. Quinta etapa, eu comecei por você, Dani, e aí a quinta etapa o Hiro ficou pro Viveiros. Viveiros, para a gente virar um herói no emprego da IA, o que a gente precisa fazer mais? A gente precisa prescrever, né? E como que a gente prescreve isso, né? Como foi mencionado anteriormente, nós temos que eu olho o passado, descritiva, a preditiva que eu olho o futuro, né? Agora eu preciso prescrever. Então eu estou estudando todos os meus dados, estou estudando todos os meus comportamentos, estou tendo os meus insights, né? Fazendo uso de aprendizado, como eu falei, em volume. Estou preparado para atender um problema de negócio, que é muito importante, como foi colocado no início, qual o problema de negócio que eu quero resolver. Agora eu posso prescrever. E o prescrever, diga-se de passagem, é recomendar, né? Então, com base em todos esses históricos que eu já aprendi, qual é a recomendação que eu daria para você? Se a gente olhasse para uma fintech, que eu faço uma clusterização de clientes, né? Clientes do tipo A, clientes do tipo B e clientes do tipo C. Já fiz toda uma parte anterior, né? Tenho todo o histórico de comportamento dele, eu tenho tudo o que eu posso projetar como futuro para esses clientes, né? A, B e C, para ficar simples o nosso exemplo aqui. E eu tenho as minhas recomendações. Mas aí a recomendação eu preciso pensar numa estratégia, porque afinal eu estou com os dados na mão, né? Só que agora eu já não estou mais falando de dados, já transformei isso em conhecimento. E como é que eu aplico esse conhecimento? Não é simplesmente dar uma recomendação para o A ou uma recomendação para o grupo B. Aquela recomendação que eu vou dar para A,
eu vou otimizar que eu tenho um custo relevante para aplicar aquela campanha ou aquela ação, eu vou ter um bom retorno. Então eu começo a fazer perguntas e começo a fazer simulações que me permite na prescritiva. Então eu vou recomendar algo para você, vou recomendar algo para a Dani. Isso me custa, né? E esse custo é melhor e eu vou ter uma recuperação recomendando para o Davi ou recomendando para a Dani. Então a prescritiva ela pega isso. Eu costumo brincar que é uma máquina do tempo, né? Tudo isso que nós conversamos aqui. Eu olho o passado, eu vou colocar, olho o passado e o presente, vou olhar o futuro e vou projetar o que vem para frente. Eu gosto muito de filmes, se me permite uma brincadeira aqui, quem já assistiu De Volta para o Futuro, eu gosto desse exemplo porque ele remete isso. Ele volta no passado, ele entende uma coisa no futuro, o professor fala Marty que ele não pode conhecer o pai, então ele já viu o futuro e ele já deu a recomendação para ele, né? Então isso ilustra bastante passado, presente, futuro e as recomendações. Essas recomendações nesse sentido, olhando o quanto eu vou investir para indicar aquilo para um determinado grupo de clientes ou não. Porque nós temos o conhecimento, né? Aquilo que antes era dado, agora se está com conhecimento. Ou seja, a prescrição sobre o que fazer, além de ser operacionalmente viável, ela tem que também trazer retorno no final das contas. É o que eu vejo. Tem que ser factível em todos os aspectos. Tá bom. Bom, acho que a gente já conseguiu fazer os 5 passos aqui, mas eu queria, Dani, a sua participação mais uma vez e te desafiar a tangibilizar isso em algum exemplo. Todos esses passos da jornada que nós escrevemos aqui, em algum exemplo prático para a gente poder deixar bem claro ali do que a gente está falando. Você consegue? Claro. Eu vou, na verdade, te dar 2 exemplos. Um, onde você está falando de uma coisa um pouco mais personificada de um cliente de um banco, e do ponto de vista do cliente. E depois eu vou falar de outro exemplo mais, de uma ação mais massificada. Então, o primeiro exemplo, imagina que um cliente pediu um crédito e eu preciso analisar o risco do crédito dele para saber se eu posso ou não conceder aquele crédito para ele. Então, a primeira coisa que eu faço, e aí eu vou aqui aplicar as 3 análises aqui, eu entendo o passado. Ele já teve crédito alguma vez na vida? Se sim, como foi o comportamento de pagamento dele? Ele pagou em dia ou deixou de pagar em algum momento? Então, isso eu estou descrevendo o futuro, estou descrevendo o passado e o presente. Dado isso, eu pego esse comportamento e uso a análise preditiva para ver qual é a probabilidade dele não pagar um novo crédito. Se ele foi bom pagador no passado, provavelmente ele será um bom pagador no futuro. Então, eu posso conceder aquele crédito para ele. E a prescritiva dado que ele foi um bom pagador e eu estou concedendo um novo crédito, porque ele com certeza não, mas por uma probabilidade alta de que vai pagar, que tal se eu também aproveitar e dizer assim, já que você vai pagar crédito, será que você não quer um seguro contra desemprego ou um seguro imobiliário ou qualquer coisa que tenha a ver com uma nova venda, uma venda cross que você vai fazer ali com o seu crédito. Então isso é uma maneira de você usar as 3. Eu entendi como ele se comportou, baseado no que ele se comportou, eu previ se ele vai continuar se comportando daquele jeito, e baseado no que ele vai continuar se comportando daquele jeito, eu posso recomendar, prescrever alguma coisa para ele. E aí, de um exemplo do ponto de vista do banco, aproveitando que a gente está aqui, na Febrabantec, imagina que eu sou um banco e eu quero entender o meu churn, Para quem não sabe o que é churn, é a fuga dos clientes. Então, imagina que eu quero entender quais clientes estão fugindo, estão saindo e por quê. Ou tem essa probabilidade, isso também tem. Baseado em um comportamento, ele ainda é meu cliente, mas baseado no comportamento passado que ele está tendo, eu posso prever a probabilidade dele sair. Uma vez que eu sei que existe essa possibilidade, vamos tomar ações. Mas antes de tomar, só para você entender por que ele quer sair. Imagina que ele quer sair porque acha a taxa alta, imagina que ele quer sair porque o aplicativo é péssimo, imagina que ele quer sair porque ele preferiu ir para o banco digital, sabe? E aí eu faço uma varredura, pego os dados para entender e classificar. Eu dou essas hipóteses, me traga o resultado baseado nessas possibilidades, dessas possíveis hipóteses. Qual é a quantidade de cliente que está em cada uma delas? Eu vou pegar a maior delas, vamos dizer que ele está achando que o aplicativo é ruim.
eu vou pegar a maior delas e dizer, poxa, quanto me custa desenvolver um novo aplicativo? O volume de gente que está saindo por causa do aplicativo e a qualidade desse cliente justifica eu fazer esse investimento para eu poder fazer isso, né? Eu vou ter retorno, como você falou, vai ter retorno. Uma vez que ele diga que sim, aí ele diz, entendi, se a grande maioria está saindo porque o aplicativo é bom e essa grande maioria são bons clientes que me trazem bom retorno, então vale a pena eu fazer esse investimento. Então ele vai recomendar para você, invista em desenvolver um novo aplicativo. Ótimo, perfeito. Bom, para resumir, a gente já está caminhando para o nosso fechamento aqui. Primeira etapa, problema de negócios. E segunda etapa, dados. Importante, qualidade, curado e etc. Terceira etapa, efetivamente, onde a mágica acontece, o Viveiros falou, onde a gente emprega a inteligência artificial em cima desses dados e utilizando as hipóteses que nós temos para responder o problema de negócio. Quarta etapa, a gente já tem entregáveis ali de descritivo, preditivo, e para a gente se transformar um herói, a gente tem o prescritivo com sugestão de ações que sejam executíveis e que estejam trazendo resultado efetivamente. É isso. Joia, missão cumprida, então. Acho que chegamos aqui ao final, cumprindo o desafio de AI from Zero to Hero. Eu agradeço aos convidados e agradeço a todos que tiveram a oportunidade de assistir aqui o nosso bate-papo. Obrigada, Davi. Obrigada a todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado.